carinho por esse relato de parto. Foi uma gestante que eu acompanhei. Foi na pandemia o parto dela e foi um parto muito rápido, muito bonito, com muita entrega. Eu vou ler o relato de parto dela, mas eu queria colocar uma que vem antes do relato de parto. Eu lembro que a gente tinha conversado sobre várias coisas da gestação e pro pós-parto e como ia acontecer durante o parto. E eu lembro que é geralmente a pergunta que a gestante sempre faz ali no final da gestação, né? Poxa, tá pronto, né? Tô com 40 semanas, tô com 39 semanas, tô com 41 semanas. Por que não entra em trabalho de parto? Tem alguma coisa errada? Cada bebê tem um tempo, né? Cada corpo tem um tempo de entrar em trabalho de parto. Mas uma coisa que a gente conversou muito foi sobre arrumar o ninho, né? Deixar o ninho pronto, trazer pro físico o que vai acontecer depois que o bebê chegar, né? Ter o quarto arrumado, a bolsa da maternidade arrumada. E eu lembro que nesse dia ela falou pra mim que tava com uma vontade absurda de arrumar o quarto do bebê. E aí ela arrumou o guarda-roupa. E eu lembro que tinha uma gestante que tinha internado para uma cesárea, porque o bebê tinha ficado pélvico e ela tinha chegado até 41 semanas e 3 dias. Não ia induzir, porque era um bebê pélvico e ela não queria um parto normal pelo bebê ser pélvico. E aí eu combinei com ela o seguinte, falei, olha, já que você tá sentindo umas cólicas muito fraquinhas, isso era 6 horas mais ou menos quando a gente conversou. Vou até olhar aqui no relato, mas se eu não me engano era isso mesmo, umas 6 horas. 5h30. 5h30 ela terminou de arrumar o guarda-roupa dela. Ela me mandou mensagem falando que ela tinha terminado de arrumar o guarda-roupa e que ela tinha sentido ali um pouquinho de cólica. E aí eu combinei com ela o seguinte, ó, já que você tá sentindo um pouquinho de cólica, eu falei com ela, eu falei, ó, vou lá na maternidade, vou falar com essa gestante, ela acabou de internar, e quando eu sair da maternidade, passo na sua casa pra gente escutar o bebê, ver como é que tá, ver com vocês um pouco, ou se eu volto pra casa, mas tá tudo bem, é só uma cólica. Quando eu cheguei, ela tava com uma contração atrás da outra, contraindo muito. Eu devo ter ficado lá na maternidade uns 40 minutos, no máximo, assim. Eu cheguei na casa dela, ela tava contraindo muito próximo, uma contração atrás da outra, e aí quando eu toquei, eu já senti a bolsa ali no canal, e o que tava segurando o bebê era a bolsa. Isso deve ter demorado, sei lá, até sair do CHN, ir pra casa dela, uns 15 minutos. Juntando tudo aí, 1h05, 1h10, no máximo. E era pra ligar pra fotógrafa. Geralmente eu falo com a gestante, olha, pode deixar que eu aviso pra fotógrafa, né? Porque geralmente tem um tempo pra entrar em trabalho de parto, as coisas acontecerem, enfim, né? E aí, não deu tempo de avisar a fotógrafa. Eu não consegui avisar a fotógrafa. Ela mora muito perto do CHN. Eu só liguei pro obstetra e falei, ó, vai nascer. A gente tá indo pro CHN agora. Compartilhei a localização com ela. A gente chegou lá, nem passou pela emergência, pela triagem, por nada. A gente subiu, foi direto pra sala de parto normal. Esses barulhos são maravilhosos. A gente subiu pra sala de parto normal, ela sentou na banqueta, a obstetra dela chegou, a fotógrafa chegou assim no pulo e nasceu. Vou contar como é que foi essa história. Deixando a natureza agir. Desde muito antes de engravidar, sempre me imaginei tendo um parto normal, apesar de nunca ter ouvido relatos de mulheres próximas que tivessem passado por um. Eu sou bióloga, então sempre acreditei que o parto é realmente algo natural e fisiológico, moldado por milhões de anos de evolução para dar certo, muito mais vezes do que dar errado. Muito maravilhosa, né? Ai, gente, muito maravilhosa. Então, quando eu e meu marido começamos a pensar em engravidar, comecei a buscar informação e profissionais que me fizessem ter a melhor gestação possível e também o melhor parto possível. Vale dizer aqui também que meu marido é médico. Embora não seja obstetra, ele também sempre me apoiou nesse sentido, pois tudo que ele aprendeu também mostrava os benefícios de um parto normal. Descobri a gravidez da minha filha Helena em janeiro de 2021 e logo em seguida me aprofundei na jornada de preparação e estudos que guiaram minhas escolhas. Assim pude ir ganhando confiança de que estava cercada de profissionais que me apoiariam e me conduziriam ao meu tão sonhado parto da melhor forma possível. A gestação ocorreu tranquila, sem maiores intercorrências, apenas hipotiroidismo gestacional que foi bem administrado. Fazia pilates, tive minhas corridas de rua, até quando o peso da barriga deixou. Depois passei a caminhar. Trabalhava quase normalmente, ela trabalhava no Rio.
seguindo as restrições impostas pela pandemia do Covid e segui tranquila nos preparativos. Nem sequer contrações de treinamento me incomodavam. Gente, ela era demais. Mas pro final comecei com cansaço e pés inchados, mas nada fora do esperado. Minha DUM, né, que é a DPP, minha DPP pela DUM, DPP é a data provável do parto, DUM é a data da última menstruação. A DPP dela, a data provável do parto dela pela DUM, pela data da última menstruação, era dia 26/9 de 2021. Já pela outra, era 27/9. Então, um dia de diferença entre uma data e outra. Tem gente que leva mais aí, tem gente que chega aí uma semana. No fundo, eu sempre acreditei que a Helena nasceria no dia 26/9. Fiz agora, aniversário. Mas, por outro lado, eu achava que, na verdade, eu estava sugestionada. Então, dizia para todos que Helena poderia nascer até a primeira semana de outubro. E me convenci a acreditar nisso também. Na terça-feira, dia 21/9, 39+2, foi a consulta com a minha obstetra e ela fez um toque. Eu aceitei. Pois também estava curiosa para saber se havia alguma dilatação ou mudança anunciando a chegada da Helena. E aí, pelo toque da obstetra, ela diz que o colo estava amolecido, tinha pouca dilatação e que ela ainda estava sentindo a barriga alta. Nada que fizesse acreditar que o parto estava próximo, assim. Zero condições pelo toque, que estava perto de entrar em trabalho de parto. Por isso que a gente fala que nem precisa tocar. Se por acaso não estiver contraindo, não tem contração, você não está num pródromo arrastado, não tem por que tocar, porque o que vai fazer modificar o colo é a contração, né? Se você não tem contração, você não vai em trabalho de parto. Então, se você não está em trabalho de parto, o colo ele não vai modificar. A consulta com a GO, ela alertou que em virtude do toque poderia haver algum sangramento, pois o colo fica mais vascularizado e sensível durante a gestação. E de fato tive um pouco de sangramento que foi diminuindo até na quinta-feira. Ela foi lá, foi na consulta, o obstetra tocou, e aí quando toca, como o colo ele fica mais vascularizado, tem o peso do bebê ele também, então quando toca às vezes pode sangrar, às vezes pode soltar o tampão. E não necessariamente quer dizer que está entrando em trabalho de parto ou que vai entrar em trabalho de parto. Mesma coisa o tampão, né? O tampão, quando ele sai, diz pra gente que chegou no final da gestação. Nada além disso. Pode ser que entre em trabalho de parto? Pode, mas não porque o tampão saiu. E de fato tive um pouco de sangramento que foi diminuindo até a quinta-feira. No sábado, dia 25/6, 39+6, fui ao banheiro acordar e notei que o sangramento tinha voltado. Me assustei. Fiz contato com a minha GO e com a minha EO, achando que pudesse ser um descolamento de placenta. Naquela semana, elas haviam tido um caso e acabei ficando meio impressionada com o DPP, que é um descolamento prematuro de placenta. E o descolamento prematuro de placenta é uma indicação real, né, de cesariana. A placenta está descolando e quando a placenta descola, o bebê deixa de receber oxigênio. Então, é cesariana. Cesárea de emergência. E acabei ficando meio impressionada, mas elas me tranquilizaram, dizendo que não deveria ser, que eu deveria só observar e aguardar. Alguns dias depois me dei conta de que na verdade já era o tampão saindo, mas naquele momento só pensava que poderia acontecer uma emergência e corri para arrumar várias coisas que tinha programado e que estavam pendentes. Arrumar o armário, o ninho. Passei o dia bem e acabei me tranquilizando no final das contas. Domingo, dia 26/9 de 2021, 40 semanas pela DUM, 41 cravado, certinho. Acordei e notei novamente o sangramento, mas dessa vez não me assustei tanto, pois realmente não estava sentindo mais nada. Levantei, passeamos com o cachorro pela manhã, mas resolvi não fazer a caminhada que fazíamos todos os domingos, pois estava calor e já estava cansada com o peso da barriga. Depois do almoço, me propus arrumar meu armário, coisa que também estava prometendo fazer há muito tempo. Fiquei a tarde toda arrumando, mudei todas as roupas de lugar, levantei, abaixei, subi cadeira. Gente, não pode subir em cadeira. Não pode. Levantei, abaixei e subi em cadeira e enquanto isso resolvi que iria montar uma playlist pro parto com as músicas que estava ouvindo. Acabei por volta de 5h30 e só então me senti cansada com um certo peso nas costas e no assoalho pélvico. E comentei com meu marido que estava achando a barriga um pouco baixa. Fui tomar banho e fiquei um bom tempo no chuveiro aproveitando o alívio que a água morna me trouxe. Um pouco depois de sair do banheiro, notei que o desconforto estava de volta. Só então me dei conta de que algo diferente estava acontecendo. Senti como se quisesse fazer cocô. Fui ao banheiro e acabei não fazendo nada. Isso por 2 vezes. Mais uma coisa para conta das sensações estranhas. Fui ao banheiro e acabei não fazendo nada.
Isso por 2 vezes. Mais uma coisa pra conta das coisas estranhas. E nesse meio tempo, o peso do assoalho pélvico voltou. Resolvi voltar pro banho e começamos a contar as contrações como quem não quer nada. Assim, né? Contrações de 30 a 40 segundos. Contração durando de 30 a 40 segundos, com 2 minutos de intervalo. O marido olha pra mim com os olhos arregalados. Isso é definição de trabalho de parto ativo. Gente, olha isso. Ah, não dá pra ver. Aqui, ó. Isso é definição de trabalho de parto ativo, entre aspas. Sabe, é isso. Eu ainda incrédula, mandei ele zerar e contar tudo de novo. Possível, né? Como assim? Não era possível, eu não estava com dor, só com desconforto. Ele não contou direito. Não contou direito isso. Lógico que não. Minha bolsa não tinha estourado. Eu não estava sabendo identificar, certamente. Contamos e o resultado foi o mesmo. Muito bom. Contamos e o resultado foi o mesmo. Mas não estava conseguindo acreditar. Pedimos o jantar, liguei pra minha EO e contei meio incerta o que estava acontecendo. Ah, gente, ó, isso por volta das 7h30, 8 horas. Não foi antes, não foi 6 e pouca, não. Foi lá para as 7h30, 8 horas. E aí ela fala aqui, ela estava visitando outra paciente, disse para eu voltar pro banho e tentar jantar. Que por volta das 10 horas ela passaria para me avaliar. Por volta das 9, fomos jantar, mas já não consegui comer quase nada. Sentia muito desconforto no assoalho pélvico. Desconforto. Ai. E não conseguia ficar sentada. Voltei pro banho e pedi pro meu marido avisar pro meu irmão. Ele que nos levaria pra maternidade, verdade, eu tinha esquecido. Ah, gente, foi tão bonitinho ele. Do lado de fora, assim, ajoelhadinho, rezando, pedindo pra Papai do Céu abençoar a irmã que tava lá dentro, trabalho de parto, na sala de parto normal. Foi muito bonito. Meu irmão chegou e eu já estava com bastante dor, mas ainda pensava que seriam horas assim. Primeiro parto, né? Não, tô suando. Vai demorar para evoluir, com certeza. Umas 10 horas minha ó chegou e começou a me avaliar. Sonar, o coração da Helena batendo super bem e bem embaixo da barriga, lá embaixo na barriga. Pediu para fazer um toque entre uma contração e outra. E assim fez. Foi tirando as luvas e dizendo, vamos pro hospital? Eu, mas já? Ela, sim, vambora. Levantei, mais uma contração. Vomitei um pouco que tinha conseguido jantar. Aí ó disse que já tinha avisado a minha médica. E no lampejo lembrei, alguém precisa avisar a fotógrafa. O que também ficou em cargo da EO. Coitada da EO. EO é enfermeira obstétrica, gente. Agora, né? Terminando o relato de parto que eu vim dizer. Botamos as coisas no carro e eu contraindo e vocalizando, gritando que iria acordar o prédio inteiro. Mas ainda pensando que ficaria horas assim. Sorte era domingo à noite, e então chegamos em 5 minutos no hospital. Quase ao mesmo tempo que a minha médica. Desci do carro, mais uma contração, grito, cadeira de rodas, vamos subir para a sala de parto direto. Assim que entramos na sala de parto, arranquei o vestido e subi em 4 apoios na maca da sala e só então minha bolsa estourou. Pensei, pronto, agora o que já estava ruim vai começar a piorar. Tomara que eu aguente. Gente, ela já estava no período expulsivo. Já não tinha mais posição para ficar e ficava me lembrando das aulas pré-parto da EO, que disse que durante o trabalho de parto eu deveria confiar no meu corpo, que eu e Helena encontraríamos as posições mais confortáveis e que melhor fariam fluir. Do jeito eu só sentia dor, lembro de conseguir dizer, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. Fizeram experimentar a banqueta, mas eu achei que a dor piorou e pedi para me ajudarem a ficar em pé. Me segurei em pé no rebozo e, por incrível que pareça, me senti mais confortável. Embora todos estivessem com medo de que eu não aguentasse e caísse sentada no chão. O rebozo, lá na maternidade, no teto, tem um gancho que a gente consegue colocar o lençol e a gestante consegue pendurar, né? Consegue apoiar, na verdade, ali. Então, quando vem a contração, tem gente que gosta, que prefere se pendurar ali e fazer uma força para baixo. Alivia um pouco, porque tira um pouco da pressão ali que tá no períneo, né? Do bebê nascendo. Me fizeram sentar na banqueta de novo e ali acabei ficando. Todos diziam que Helena estava nascendo, que ela já estava ali, mas eu balançava a cabeça em negação. Não é possível já ter dilatado tudo. Tá rápido demais, eu pensava. Mas foi assim. Uns 20 minutos depois de chegar no hospital, às 23h51, no dia 26/9, dentro ali ainda, não era meia-noite, não era dia 27, era ali com 40 semanas cravada.
como ela tinha falado, que ela imaginava que fosse nascer. Com algumas forças na banqueta, minha Helena nasceu e veio direto pro meu colo. Vi o som mais lindo da minha vida, o choro da minha filha. Ainda incrédula que tinha conseguido, que naquele momento eu tinha virado mãe. Ficamos um tempo ali cheios de amor, até que a placenta saiu, meu marido abraçado com a gente e nós cercados de uma equipe maravilhosa. Ah, bonitinho. Até que Helena foi levada para os primeiros cuidados e eu também fui ser avaliada. Mas alguns detalhes bônus. Ó, vamos lá. No momento que a Eomi fez o toque em casa, eu já estava com dilatação total. Mas ela não disse nada naquele momento para não me assustar. Só contou pro meu marido. Eu só fiquei sabendo disso depois que Helena nasceu. A fotógrafa acabou chegando uns 2 minutos depois que Helena já tinha nascido, de tão rápido que tudo aconteceu. Meu irmão ouviu o parto no corredor. Ah, lembra bonitinho que ele tava lá? Rezando. Carregado com as nossas malas e ajoelhado no chão orando por nós. Depois entrou na sala de parto e até pegou minha sobrinha no colo, me surpreendendo bastante, já que ele tem uma certa fobia de sangue. Tive apenas laceração grau 1, não precisa de sutura, né? Não estava sangrando, então não precisou suturar. A recuperação foi muito rápida. 1 hora depois do parto já estava de pé no quarto, tomando banho praticamente sozinha. E assim foi o nosso parto, meu e de Helena. Ela nasceu, eu nasci como mãe, através de um parto lindo, respeitoso e cheio de amor. Agradeço todos os dias por estarmos acompanhados pelo meu marido, que todos os dias se mostra um pai maravilhoso. E também por toda uma equipe linda, competente e carinhosa demais. Ah, gente, muito bonitinho, né? Parto super rápido, né? A primeira gestação, geralmente a gente entende aí como um tempo normal de parto para a primeira gestação, entre 14 e 18 horas. Muito rápido, quase 3 horas de trabalho de parto. Então, foi essa chegada da Helena. Um quentinho no coração, a gente lembrar de partos assim. Dá um quentinho no coração poder lembrar quando a gente acompanha distante. E ela tá grávida de novo. E aí, vamos ver como é que vai ser esse trabalho de parto agora.